Apoiado e fortalecido pelo poder público, até então só com a gente. A pessoa da Fátima Mesquita daqui, sentada, ela não está aqui, mas eu queria mandar um grande abraço para ela, nossa madrinha. Vamos voltando à fita, eu quero mandar um grande abraço para a Fátima. A pessoa da Fátima também mandou um abraço para todos os secretários e gestores públicos que sempre apoiaram a CUFA, sempre que a gente pediu, até nos momentos mais loucos, que pareciam bem loucos, né? A gente foi fortalecido. Houve uma mudança qualitativa na relação do hip hop com o poder público, pelo menos aqui em Fortaleza, onde a gente não foi só apoiado do ponto de vista de um evento, a gente foi entendido, compreendido, e o apoio a essa política pública, principalmente dessa cultura mais urbana, sem CNPJ, sem endereço, sem CEP, inclusive para hoje a gente ser uma cultura organizada com o CNPJ, com o CEP, foi muito importante o apoio desde o início, falar hoje que a gente está, tanto não é fácil, mas no início, os amigos de primeira hora a gente nunca esquece. Eu queria também, não queria falar muito sobre o documentário, eu acho que tem muitas pessoas que têm perguntas para fazer, mas eu queria já de antemão agradecer as pessoas, algumas pessoas que estão no documentário que estão aqui, depois elas se pronunciam se elas acharem interessante. A outra pessoa que chegou recentemente, que é o delegado César Wagner, que está aqui, que era delegado da Delegacia de Narcóticos na época, onde a gente debateu muito, a gente divergiu muito, a gente discutiu muito, discordou muito e acabou virando amigo, acabou encontrando um ponto comum, por incrível que pareça, muitos preconceitos, eu acredito que da parte dele para conosco, de nós para com eles, a gente também conseguiu quebrar vários preconceitos e ver um parceiro num ambiente onde antigamente a gente via somente como inimigo, que era um ambiente policial. E nessa convivência, inclusive com policiais, usuários de crack, conversando com eles, é interessante quando os próprios policiais colocam que a saída de não polícia não é uma saída policial. Uma outra coisa também que eu queria aproveitar é que esse momento aqui é histórico, porque o Bill, a Luiziane foi em 2006 lá na quadra no evento de basquete de rua e teve um show lá do Bill, foi o final do basquete de rua. E a Luiziane estava em outra atividade, chegou lá, a gente estava acabando o show e ela falava do Cuca, falava, e a gente ficou até meio sem entender, ela falou uma porrada de coisa, dizendo como é que ia ser, que ia ter uma piscina olímpica, que ia ter uma quadra, não sei o quê, e 4 anos depois, interessante, o Bill está aqui o equipamento, e depois é que a gente está indo aqui, a gente vai dar um balão para conhecer os departamentos aqui, as instalações. Eu queria rapidamente só dizer assim, de como surgiu esse documentário, depois a gente passar para o bate-papo, que é o mais importante. Em primeiro lugar, dizer que isso não é uma receita de bolo, que a gente não vem defender que a CUFA tenha saída porque fez esse documentário. A gente aproveitou apenas essa relação privilegiada e de confiança que a gente teve próximo a usuários, a traficantes, a policiais, a mães, a lugares onde essas pessoas utilizam a droga, a gente que faz a droga, a gente que compra a droga, a gente que vive do lucro dessa droga, a gente que morre por causa dessa droga. E a gente achou na obrigação de romper com a visão tradicional que a gente até hoje vê, que de um lado é somente colocar mais polícia na rua e aumentar a repressão. O César Wagner bem disse que essa parte aí está até sendo feita, mas não está adiantando nada, continua enxugando gelo. E do outro, somente a clínica, muitas vezes inclusive parte dessas famílias querendo se livrar dos jovens usuários, dos parentes mais velhos usuários dessa droga. E muito discurso de especialista, muito discurso de técnico, muito discurso de médicos e pouca escuta do que essas pessoas que passavam por esses problemas tinham a dizer. Então isso foi um dos motivos fundantes da motivação da gente fazer o documentário. O outro motivo é que quando a gente procurou, em 2004, eu lembro, o Veveto tá ali, meu parceiro de grupo de rap, Comunidade da Rima, a gente estava lá em Calcaia gravando o nosso disquinho, foi o único desses anos todos que a gente gravou, e a gente já estava falando que o crack estava difícil nas comunidades. Só que é o seguinte, quando eu saí para fazer o documentário do crack não tinha informação em lugar algum. E aí foi que eu disse, então é mais um motivo para a gente produzir um material, pelo menos com informações
qualitativa de como é, quais são os efeitos, qual é o tipo de pessoa que é atingida, quais são as psicoses, as paranoias que dá do crack, para poder trazer informações ao debate, porque até então tinha gente que dizia que quem fumava crack morria, tinha gente que dizia que não podia conversar com o usuário de crack, que ele matava, que ele mordia, que ele estava louco, tinha gente que dizia que o cara não conversava nada com nada, e por incrível que pareça, a maioria do diálogo com essas pessoas do seu momento de uso, isso é que era doido, né? Então, assim, eu fiquei pensando, onde é que eu vou encontrar informações sobre esse tipo de gente, sobre esse tipo de caso? E aí eu pensei, onde é que esses caras vão cair, né? Para onde é que eles vão chegar? Aí eu pensei, conhecendo um pouco do universo dos usuários de crack, eu vi que eles cometiam o que a gente chamou de criminalidade aquisitiva, que é o furto para conseguir a droga, e não mais a utilização da droga para se encorajar para cometer o furto. Então eles iam cair na mão da polícia automaticamente. E a outra era que, como eles também, quando estivessem perto de morrer, ou já no fim de carreira, ou com alguma crise profunda, eles iam para o setor de saúde. E aí foi no CAPS, aí foi onde eu conheci, inclusive, aqui na Regional 1, fui fazer uma visita, fui convidado para fazer uma palestra, inclusive eu vi um clipe desse dia, era sobre violência, eu vi o clipe do Bagulho é Doido lá, a gente tinha feito lá no Lagamar, e aí lá tinha um centro social, a City Student, trabalhava lá na época no CAPS aqui da Regional 1, CAPS AD, e a gente trocou ideias e era mais ou menos parecido às nossas impressões, que a gente não acreditava também que só o CAPS sozinho ia dar jeito, nem a polícia sozinha ia dar jeito. E daí, por coincidência também, nesses contratempos, eu conheci um policial militar, que na época era capitão e hoje é major de polícia, Major Plauto, que é outro cara de novo, que sempre eu digo que não parece um policial, e ele responde também que eu não pareço, que vim dos meus de onde eu vim. Então a gente acaba formando, como a gente fala na CUFA carinhosamente, uma quadrilha. E aí, com essas três visões, que não são visões de consenso, todo dia a gente briga, cada vez que a gente assiste documentário, a gente entra no debate e briga todo dia, e talvez por isso tantas ideias vão acontecendo. E aí, por final, uma das coisas que chamou também a curiosidade da gente é que a gente já conheceu muitos tipos de drogas, inclusive, não sei se todo. E a gente nunca tinha visto uma droga que trazia junto tanta destruição e tanto prazer. Então, para nós, isso foi o que chamou mais atenção, porque quebra um mito, as pessoas estão fazendo propagandas, um discurso mentiroso, que não ajuda, preconceituoso, drogas nem morto, droga isso, droga aquilo, e tantas pessoas aderindo à droga, então não pode ser uma coisa, né, que não tenha, no primeiro momento, um efeito ruim. Então a gente foi investigar aqui o que é isso, que é tão destrutivo e tantas pessoas entrando. Inclusive o próprio César Wagner faz uma matemática lá que de alguns 10 pontos de droga que eles pegaram, 8 era de crack. O crack estava presente em todos os 8 pontos de droga a cada 10. E a gente começou a ver esse movimento também, que a maconha e a cocaína estavam perdendo, né, numa economia desse pequeno tráfico. Ela estava perdendo espaço, porque o crack era uma droga que o efeito passava muito rápido, as pessoas ficavam dependentes também e querendo fumar outra pedra de crack muito rápido, diferente da maconha e da cocaína, que demorava muito tempo para entrar na corrente sanguínea, para entrar no sistema nervoso e fazer o seu efeito. Então a gente mergulhou, e aí o resultado foi esse documentário, que só para vocês terem ideia, nós temos 100 horas de entrevistas para tirar 30 minutos, então não é fácil. Então esse documentário ainda não está terminado ainda tem alguns ajustes para fazer, algumas coisas para escolher. Sempre que a gente assiste, a gente está tentando dar um ajuste melhor. Talvez a gente abandone, porque então vai terminar, vai ter que abandonar o documentário em algum momento. E como não dá para dizer tudo, algumas coisas também a gente colocou no CD de rap, que é a linguagem da própria galera da rua, do linguajar da rua. Muitas pessoas, inclusive, do disco de rap eram ou talvez até ainda sejam hoje, né? Mas muitos estavam na época saindo do crack para fazer o rap. E escrevendo também um livro que a gente lança em julho, se Deus quiser, no Festival da Juventude aí, quando o Bill vai vir de novo para a nossa cidade, lá no Festival da Juventude. Eu já estou fazendo um lobby. Então é isso, eu acho que a maior parte agora é o bate-papo da gente. E também eu acho que é o seguinte, aproveitando que o Bill está aqui, o Bill também acabou, uma das coisas que também a gente discutiu muito é que, e aí é um pensamento nosso, inclusive enquanto CUFA, é de que as pessoas têm que ser protagonistas das suas próprias histórias. Muitas vezes o homem branco do asfalto, ele pega bilhões de reais, por exemplo, para fazer um filme sobre a Cidade de Deus, ele constrói uma cidade cinematográfica, você nunca teve na Cidade de Deus, ele ganha prêmios internacionais, né, com dinheiro público, e muitas vezes
Cidade de Deus não tem acesso a R$100 para fazer um pequeno esporte da sua comunidade. Então a gente aponta para uma ruptura desse processo, a gente pegou a câmera e contou a nossa própria história. Então esse material também, ele parte desse princípio em que esses especialistas de rua, esses doutores da favela, estão também colocando a sua produção de conhecimento e, digamos assim, a intelectualidade da favela, está colocando também as suas teses na mesa. Então esse documentário também vem um pouco carregado dessa lógica. E eu acho que agora é abrir para o bate-papo, roda de conversa. Aproveitem o Bill também, pergunte qualquer coisa. Apesar do tema ser documentário, aqui o tema é vasto e esse espaço aqui, inclusive, é bom, agradável, aconchegante, para a gente bater papo e usufruir o máximo possível. Fiquem à vontade e comece a nossa roda de conversa.